Direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Intenções da Santa Missa. Pelos falecidos Maria Nazaré Matos da Silva, pelas almas do purgatório, pelos falecidos Antônio Ferreira da Silva Santos, Lira Klein Chavinsky, Pedro e Ana da Silva, Carlos e Ágata Oisser e falecidos da família Oisser, Antônio Konik, Avelino Fossa, Ivo Zivert, Ernesto e Maria Deretti, Domingos e Helena Deretti. Em ação de graças a Nossa Senhora das Graças, a São José pedindo uma graça, pela paz nas famílias, pela paz no mundo, por uma graça recebida. Em ação de graças por 1 ano de casamento de Fabiana e Rafael Santos. Em pé, acolhamos a equipe litúrgica com o canto. Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz, e nós também terra, louvemos a Santa Cruz. Os céus cantam a vitória de nosso Senhor Jesus. Cantemos também na terra louvores a Santa Cruz. Cantemos também na terra louvores a Santa Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Uma boa noite, amados filhos. Sejam bem-vindos à nossa Santa Missa, celebrando hoje o 5º domingo do tempo comum. Rezamos essa missa nas intenções que foram lidas e naquela que cada um trouxe consigo em seu coração. E, amados filhos, para bem rezarmos nesta noite, reconheçamo-nos pecadores e cantando imploremos a misericórdia do Pai. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos santos anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Podemos sentar, queridos filhos, para ouvirmos a palavra de Deus. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Poderei em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamei a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. Minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor
toda graça e redenção. Espera Israel no Senhor, mais que o vigia pela aurora, pois o Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Teu povo aqui reunido procura vida nova. Tu és a esperança, o Deus que nos consola. Fala, Senhor, fala de vida. Só Tu tens palavras eternas, queremos ouvir. Fala, Senhor, fala de vida. Só Tu tens palavras eternas, queremos ouvir. O Senhor esteja convosco. Ele Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas. Se alguém caminha de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós alegro-me por não ter estado lá para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrer com ele.
Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolá-las por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o pusestes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter impedido que Lázaro morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar um instante, meus queridos. Meus queridos filhos, nós chegamos hoje ao 5º domingo do santo tempo da Quaresma. É importante sempre lembrar, meus filhos, que esse tempo que estamos vivendo é um tempo de penitência. Estamos vivendo um tempo de conversão, um tempo de mudança de vida, um tempo de restaurar em nós a graça de Cristo, o tempo de vencer na nossa história pessoal o pecado. Na história do mundo, nosso Senhor já derrotou o pecado. Agora é importante aplicar essa vitória na nossa vida, na vida de cada um de nós. A palavra pecado, meus filhos, ela tem um significado. A palavra pecado significa queda. Mas, meus filhos, cair em pecado não é como uma queda que temos quando nós caímos no chão, mas é muito pior. Cair em pecado é cair na morte, meus queridos filhos. É uma queda muito mais perigosa, que causa muito mais dano, porque o dano que o pecado pode causar não afeta só essa vida nossa, mas, meus filhos, o dano que o pecado em nós pode causar
pode pôr a perder toda a nossa vida eterna. Por isso, meus filhos, precisamos voltar para nosso Senhor. Estar em pecado é o mesmo que estar morto. Meus queridos filhos, estamos nos últimos dias da quaresma. A quaresma está terminando. E ao chegar hoje na igreja, vocês perceberam as imagens cobertas. Entramos no tempo da paixão, meus amados filhos. As imagens estão cobertas com um véu roxo, a cor da penitência, e nós precisamos, meus filhos, cobrirmos-nos nós também com o manto da penitência. Precisamos abandonar as obras da carne, como nos disse São Paulo hoje na leitura da carta aos Romanos. Não podemos viver apenas segundo a carne, segundo os desejos desenfreados, o pecado. Meus filhos queridos, precisamos viver segundo o Espírito. E para tanto, a primeira leitura de hoje do livro do profeta Ezequiel dizia: chamarei-vos dos túmulos. Sim, dos túmulos Ele nos chamará da morte, porque estar em pecado é estar morto. Nos chamará à vida, meus filhos amados. A vida, porque o nosso Deus não é o Deus da morte, Ele é o Deus da vida. Ele morreu sim, se sacrificou. O sinal do seu amor está no crucifixo, que nos lembra da sua morte, mas Ele vive, e na sua graça todos nós somos chamados a viver. Quando alguém que nós amamos vem a falecer, meus filhos, nós não entregamos essa pessoa à morte, nós entregamos essa pessoa à vida. E graças a nosso Senhor, meus queridos filhos, a morte não é um fim, ela é a entrada, é a porta de entrada na vida eterna. Ele está nos chamando à vida, meus amados filhos. Acompanhando hoje o que se passou com Lázaro, amigo de Jesus. Aliás, é tão bonito escutar que Jesus era amigo daquela família. E ficou amigo daquela família num momento muito especial. Santa Maria Madalena, ela havia pecado. Ela seria apedrejada, meus filhos queridos. E nosso Senhor intervém e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos vão embora, e de repente fica ela ali. E Jesus salva ela primeiro do apedrejamento. A morte por apedrejamento era terrível. A pessoa chegava a ficar 3 dias agonizando embaixo das pedras, com os ossos quebrados e o corpo ferido, até que morresse. Era uma morte terrível. Jesus salvou ela do apedrejamento. E mais, Jesus não salvou ela só do apedrejamento, Ele salvou também a alma dela. Quando ela levanta e vê que não tem mais ninguém ali com pedras na mão, Jesus diz: vá, mas não peque mais. Não peque mais. Eu te perdoo, mas não peque mais. Essa palavra é forte. E ali nosso Senhor estava salvando a alma dela, não só o corpo, mas a alma, meus filhos queridos. Ali nosso Senhor resgatava ela das garras do maligno, das garras do pecado, da condenação eterna. Ele dava vida a ela 2 vezes, como Ele já deu a nós tantas vezes, meus queridos filhos também. E Lázaro vem a morrer. Jesus gostava de frequentar a casa deles, Jesus era amigo deles. Jesus chega 4 dias depois do enterro de Lázaro. Meus filhos, não se trata aqui de uma cura, é algo ainda maior. E penso, meus queridos filhos, maior até do que acalmar a tempestade do mar. Jesus vai trazer à vida um homem que estava morto e enterrado há 4 dias. Não se trata de reanimar alguém que acabou de morrer. Se trata de trazer da sepultura um homem que tinha sido sepultado há 4 dias. Vocês têm noção, filhos queridos, do tamanho desse milagre? Ali se revela a divindade de nosso Senhor. Ele mostra que é Deus, Senhor da vida e da morte. Mas vejam que lindo, ao mesmo tempo um Deus que também é humano, que assumiu nossa carne e que quando vê Santa Marta chorando, quando vê Santa Maria Madalena que caiu de joelhos chorando, Ele também chora. E sabe por que Jesus também chorou?
porque a morte não é desejada por Deus. Mais de uma vez na Escritura, ele se comoveu diante da morte. Quando aquela mãe, viúva, portanto sozinha, enterrava o seu filho único, Jesus também chorou. Jesus também se comoveu, porque Deus criou a vida, não criou a morte. A Escritura toda nos ensina: a morte entrou no mundo pelo pecado. É por isso, quando Deus se depara com o nosso sofrimento diante da morte, Ele sofre conosco, Ele tem compaixão. E estamos chegando na paixão de Jesus. E como nós amamos Jesus, e Ele tem compaixão de nós, somos chamados a ter também compaixão dEle. Uma das razões das imagens estarem cobertas é que a igreja já sente pela morte do Senhor, pelo seu sacrifício, que logo iremos viver na Semana Santa, que foi a doação de toda a sua vida. A igreja se cobre, meus filhos, nos mostrando assim como dói o sacrifício do Senhor. Um sacrifício de amor que foi feito para nos resgatar, para nos dar vida. Tão bonito que ele disse para Santa Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Nem precisava ressuscitar Lázaro depois de dizer essas palavras, porque essas palavras nos consolarão para o resto de todos os tempos da terra. Todo aquele que crê em mim não morrerá, mas viverá eternamente. E por isso, meus filhos, não estamos caminhando em direção à morte, estamos caminhando em direção à vida. Mas para tomar posse dessa vida, é preciso nos purificarmos. E por isso, nesses últimos dias da Quaresma, somos chamados a ser melhores. Vejam que triste, meus queridos filhos, como temos facilidade para fazer as coisas erradas, para ter maus pensamentos, para prejudicar o próximo e até às vezes falar dele. Como isso tudo é tão fácil, não façamos mais isso. Não façamos o que não é bom. Nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, temos que ser seus sinais na terra. Na nossa vida, nós estamos fazendo escolhas todo dia. Percebam, a todo momento nós estamos fazendo escolhas. Existe um santo na nossa igreja, São Filipe Neri, que ele disse: diante de tantas escolhas que eu posso fazer na vida, uma eu faço, e essa eu tenho certeza: eu escolho o paraíso. Diz São Filipe Neri: eu escolho o paraíso, eu prefiro o paraíso, dizia ele. E sabe, meus filhos queridos, nós somos chamados pela liturgia hoje a fazer essa mesma escolha. O que é que eu quero? Eu quero o paraíso, eu quero a minha salvação, eu quero o céu, e farei tudo o que for preciso. Assim temos que pensar, tudo o que for preciso para merecê-lo, para não desperdiçar nenhuma gota de sangue derramada por nosso Senhor no seu sacrifício. Prefiro o paraíso, diante de tanta angústia, de tanta tristeza, de tanta maldade nesse mundo que eu sei que assusta o coração de todos nós toda semana. Ameaças a todo momento acontecem. Diante de tudo isso, digamos: eu prefiro o paraíso. É isso que eu quero. A Semana Santa está chegando, meus filhos amados, e nosso Senhor está nos chamando à vida, nos chamando da morte para a vida. Meu Deus, como Ele é maravilhoso! Pensemos o quanto isso é profundo. Ele nos tira da morte e nos dá vida. Só Ele, meus filhos, pode fazer isso. Certa vez Jesus pregava, dizendo que Ele é o próprio pão da vida, e os judeus começaram a ir embora e deixar Jesus sozinho. Então nosso Senhor olhou para os apóstolos e disse: vocês não querem ir também? E São Pedro deu uma linda resposta: aonde nós iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. É a essa vida eterna que Ele nos chama. Domingo que vem, meus filhos, será domingo de Ramos, e começará a Semana Maior, a Semana Santa, e como bons cristãos, vamos vivê-la, vamos participar, vamos nos unir a nosso Senhor,
porque aqui na liturgia se torna real e vivo o sacrifício de Jesus por nós, e se torna real e viva também a sua ressurreição. Só chegaremos na Páscoa passando pelo Calvário. O Calvário faz parte da nossa vida. Temos uma escolha a fazer: levar Jesus conosco. E aí tudo ganha um novo sentido, tudo se reveste do Espírito. E por isso São Paulo dizia: não somos vivificados pela carne, mas pelo Espírito de Deus. É por Ele. E assim, meus amados filhos, hoje ouçamos este chamado de Jesus à vida. A vida que só Ele tem para nos oferecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos, meus queridos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Elevando nossas preces a nosso Senhor, digamos após cada intenção: ó Senhor, sede atento à nossa prece. Ó Senhor, sede atento à nossa prece. Pelos fiéis e pelos pastores da Santa Igreja, para que professem a fé em Jesus Cristo, que os ressuscitou e lhes deu a sua vida, oremos. Ó Senhor, sede atento à nossa prece. Pelos cristãos que vivem à maneira dos pagãos, para que o Senhor os arranque dos seus túmulos e os liberte dos enganos do demônio, oremos. Ó Senhor, sede atento à nossa prece. Pelos eleitos que se preparam para o batismo, para que, uma vez ressuscitados dentre os mortos, sejam sempre conduzidos pelo Espírito, oremos. Ó Senhor, sede atento à nossa prece. Pelos doentes, os deprimidos e os moribundos, para que o mistério da cruz os fortaleça, os alivie, os reanime e lhes dê esperança, oremos. Ó Senhor, sede atento à nossa prece. Por todos aqueles que entre nós estão de luto, para que Jesus Cristo, ressurreição e vida dos fiéis, lhes encha o coração de sua paz, oremos. Ó Senhor, sede atento à nossa prece. Acolhei, ó Pai, estes pedidos e aqueles que cada um traz no seu coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar, meus amados filhos, e nesse ofertório colocar toda a nossa esperança no coração de Jesus. Cada vez que eu venho para te falar, na verdade eu venho para te escutar. Fala-me da vida, preciso te escutar. Fala da verdade que vai me libertar.
preciso te escutar. Fala da verdade que vai me libertar. Cada vez que eu venho para oferecer, na verdade eu venho nada receber. Dai-me o pão da vida que vai me alimentar. Dai-me a água viva que vai me saciar. Dai-me o pão da vida que vai me alimentar. Dai-me a água viva que vai me saciar. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ouvi-nos, Deus Todo-Poderoso, e concedei que vossos fiéis, impregnados dos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados pela ação deste sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Sendo ele verdadeiro homem, chorou o amigo Lázaro, e Deus eterno do túmulo o tirou. Compadecido da humanidade, leva-nos à vida nova pelos mistérios pascais. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados.
Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santo Berto e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, Papa Leão XIV, e o nosso bispo, Dom Adalberto, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício as preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados pelo seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Senhor, a vossa paz. Eu sou o pão vivo descido do céu, se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Amém. Estimados fiéis, segundo as normas do direito e da liturgia, a comunhão eucarística pode ser recebida tanto em pé, nas mãos ou diretamente na boca, como de joelhos. Se optar por receber de joelhos, deverá ser recebida diretamente na boca. Aquele que optar por receber a comunhão em pé, faça-o da seguinte maneira: a mão esquerda sobre a direita em forma de concha. Em seguida, pegue-o com a mão direita e comungue em frente ao sacerdote ou ministro. Conferir se não ficou nenhuma partícula em suas mãos. Se sim, comungue imediatamente, pois nosso Senhor Jesus Cristo está inteiramente em toda partícula. Pecador, agora é tempo de pesar e de temor. Serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador. Serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador. Neste tempo sacrossanto, o pecado faz horror, contemplando a cruz de Cristo, já não sejas pecador. Contemplando a cruz de Cristo, já não sejas pecador. Vais pecando, vai de horror e mais horror. Filho, acordas desta morte, já não sejas pecador. Filho, acordas desta morte, já não sejas pecador. Passam meses, passam anos, sem que busques teu Senhor. Como um dia para o outro, assim morre o pecador. Como um dia para o outro, assim morre o pecador. Pecador arrependido, pobrezinho pecador, vem, abraça-te contrito com teu Pai, teu Criador. Vem, abraça-te contrito com teu Pai, teu Criador. Compaixão, misericórdia, vos pedimos, Redentor, pela Virgem Mãe das Dores,
perdoai-nos, Deus de amor, pela Virgem Mãe das Dores, perdoai-nos, Deus de amor. Pecador, agora é tempo de pesar e de temor, serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador. Serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador. Neste tempo sacrosanto, o pecado faz horror, contemplando a cruz de Cristo, já não sejas pecador. Contemplando a cruz de Cristo, já não sejas pecador. Vais pecando, vais pecando, vai de horror e mais horror. Filho, acordas desta morte, já não seja pecador. Filho, acordas desta morte, já não sejas pecador. Passam meses, passam anos, sem que busques teu Senhor. Como um dia para o outro, assim morre o pecador. Como um dia para o outro, assim morre o pecador. Pecador arrependido, pobrezinho pecador, vem, abraça-te contrito, com teu Pai, teu Criador. Vem, abraça-te contrito, com teu Pai, teu Criador. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos avisos? Sim, Padre. Boa noite a todos. Nós estamos divulgando a festa de integração das comunidades da Paróquia Santo Huberto, de todas as comunidades. Esta festa acontecerá no dia 3 de maio, iniciando com a procissão lá do Colégio Amônia até aqui a Matriz, em honra a Nossa Senhora, né, Padre? E aqui nós teremos às 10 horas da manhã missa festiva e depois um almoço e a tarde festiva também. Todos estão convidados e nós estamos depois aí no final da missa na porta vendendo a ação entre amigos para essa festa, ok? Com relação aos jovens, nós avisamos aqui que o grupo de jovens voltaria dia 5. Como o dia 5 é a Páscoa, o jovem tem que ficar com a sua família celebrando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse primeiro encontro do ano vai acontecer no dia 19 de abril, às 5 horas da tarde, no salão da igreja. Todos os jovens estão convidados. E também na próxima sexta-feira acontecerá lá na Catedral de Rio do Sul a Missa Jovem. Todos os jovens estão convidados. Esta missa, ela se inicia às 10 horas da noite, tá bom? Eu irei para lá, se alguém quiser uma carona, tenho 4 vagas no meu carro. Então, converse comigo durante a semana, a gente combina. Muito obrigado. E queridos filhos, gostaria de recordar que domingo que vem é domingo de Ramos, abertura solene da Semana Santa. E a missa principal desse dia acontecerá domingo que vem, às 8 da manhã. O início será ali de frente do Amônia, na escadaria onde temos a Nossa Senhora das Graças. Ali nós vamos fazer a bênção dos ramos e em seguida a procissão de ramos até aqui na Matriz, onde teremos a Santa Missa Solene. Tragam seus ramos para ser abençoados. É bom ter o ramo bento em casa para proteger das tempestades, do próprio espírito maligno. Por isso, domingo que vem às 8 teremos a bênção dos ramos lá em frente ao Amônia. E a procissão então segue aqui para a Matriz, onde teremos a missa. Teremos também esse horário à noite, para quem não puder vir de manhã,
Teremos também missa aqui na Matriz às 19 horas. Mas assim vamos dar início, filhos, à Semana Santa, que é a semana mais importante do ano. A semana na qual celebramos a entrega de amor e a ressurreição de Jesus por nós. Muito obrigado a todos que nos ajudaram na nossa celebração. E agora vamos receber a bênção. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, o vosso povo que espera o dom da vossa bondade e realizai os desejos que foram inspirados pela vossa generosidade. Por Cristo nosso Senhor. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana, queridos filhos, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cantemos. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Mesmo que digam os